O morador de Serrania, Otávio Nunes, diante da carência de informações históricas comprovadas sobre sua cidade, começou a reunir material e acabou escrevendo um livro que traz um registro histórico completo do município. Ele não se sente à vontade ao ser creditado como escritor. Se diz apenas um homem preocupado em reunir informações sobre a história de sua terra e seu povo. Porém, após escrever alguns livros e artigos, nada mais justo que Otávio Nunes receba o título. Uma de suas obras, A Serrania da Água Limpa, veio para sanar uma carência de serrania que é comum em muitas outras cidades do sul de Minas. A falta de informações, registros e obras contando a história dos municípios. Quando da inauguração do templo da loja maçônica, o orador da loja, Fuad Haddad, queria fazer um trabalho comparando os maçons que passaram por Serrania, os maçons antigos, com a história da cidade. E me pediu que procurasse a história da cidade para ele poder fazer esse trabalho. Procurei e não encontrei em lugar nenhum. Então tive que levantar alguns dados para que ele pudesse fazer esse trabalho. E depois, por sugestão dele mesmo, do Fuad, que eu tinha a obrigação de registrar algumas coisas da história da cidade, documentar essa história, né, para trazer para um livro. O livro é fruto de um trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo de 15 anos. A obra foi publicada com o apoio da Prefeitura de Serrania, que também distribuiu cópias na cidade e região. A dificuldade é muito grande para a gente conseguir dados. Antigamente, quase a história da cidade ficava registrada na igreja. A igreja que era o cartório, né? E tive que fazer pesquisas nos arquivos da igreja, lá em Alfenas. Outros dados eu consegui no IBGE, também com muita dificuldade. Tive até que ir a Belo Horizonte algumas vezes para conseguir. E outros dados eu fui conseguindo aí, consultando um, outro, consultando livros. Um livro que me ajudou bastante foi um livro do José Carlos Martins, que fala sobre a história de um quilombo que existiu na região. E coisas interessantes que tem nesse livro. Por exemplo, que quando o governador de Minas, na época, mandou destruir esses quilombos, o último da região que foi destruído foi o de Serrania. E aqui foram enviados 3.900 pares de orelhas salgadas para o governador para comprovar que houve a matança mesmo. O livro, além desses dados, ele também traz a época que Alfenas e Serrania pertenciam ao estado de São Paulo. Exatamente. Toda a região banhada pelo rio Sapucaí pertencia a São Paulo. Assim sendo, uma grande parcela do sul de Minas, toda a área à esquerda do rio Sapucaí, onde está localizado hoje o município de Serrania, pertencia genuinamente à província de São Paulo. Somente após 29 anos passou para o domínio de Minas Gerais, em 1749. Nessa época era governador de São Paulo Dom Luiz de Mascarenhas, e da província de Minas Gerais era governador o general Gomes Freire de Andrade, conde de Bobodela, que conseguiu o alvará régio para a nova demarcação. No início de Serrania, a participação do cônego José Carlos Martins foi fundamental. São 3 os considerados fundadores de Serrania. Os fazendeiros Francisco Ribeiro Bernardes, João Moreira de Castilho e Manuel Gonçalves da Costa. Mas, pela leitura do livro, a gente vê que teve mais importância na fundação de Serrania o cônego José Carlos Martins do que esses 3. Eu acho que deveria ser considerado fundador de Serrania o cônego José Carlos Martins. Tudo que está informado nesse livro eu tenho em casa um documento que comprova. Tudo. Não tem uma vírgula aqui que eu não tenha a comprovação dela.
Otávio Nunes tem o projeto de um novo livro. Este traz fotografias com o antes e o depois de importantes pontos e prédios de Alfenas, cidade onde ele morou por cerca de 2 anos. Essas fotos foram sendo juntadas com o tempo. Depois que eu publiquei o livro da Serrania, eu coloquei lá uns dizeres pedindo que quem tivesse fotografia ou algum documento histórico que fornecesse. E começaram a surgir as fotografias, eu fui colecionando. Hoje eu tenho mais ou menos 100 fotografias antigas de Alfenas e bem mais de 100, talvez umas 140, 150 fotografias antigas de Serrania. Outro objetivo de Otávio Nunes é publicar um livro reunindo seus artigos veiculados no impresso da cidade. Os textos resgatam personalidades que fazem parte da história de Serrania.